Muitas vezes pensamos que os países desenvolvidos proporcionam maior felicidade ao e seus cidadãos, mas por vezes estas grandes nações têm um lado negro que ninguém conhece. Fique conosco até o final do vídeo para descobrir como o Japão tem uma grande indústria comercial e é um gigante econômico, mas ao mesmo tempo tem uma floresta que apelidaram de Floresta do Suicídio. As grandes estrelas do Japão são as suas cidades densamente povoadas, e não é um país que possa ser imaginado como um deserto montanhoso escassamente povoado. No entanto, cerca de 70% do Japão é composto por florestas e montanhas que não são adequadas para a agricultura ou para a vida nelas. São mais de 100 vulcões ativos, e sua montanha mais alta é o famoso Monte Fuji, com quase 4.000 metros de altitude. O Japão é conhecido como uma potência econômica global, com uma economia altamente industrializada e tecnologicamente avançada. Durante a segunda metade do século XX, o país registrou um crescimento econômico impressionante, conhecido como o milagre econômico japonês. O Japão tem se destacado em setores como eletrônico, automotivo e tecnologia, sendo sede de empresas globais como Sony, Toyota e Panasonic. Além disso, o país é reconhecido pelo foco na inovação e na qualidade de seus produtos. Apesar de enfrentar desafios como o envelhecimento da população e a concorrência de outras economias emergentes, o Japão continua a ser uma importante força econômica a nível mundial. A sua posição como potência econômica reflete-se no seu elevado padrão de vida, nas suas infraestruturas avançadas e na sua presença nos mercados internacionais. Nem tudo é perfeito, coisas estranhas acontecem aqui. De festivais como os de Nus, o Japão é conhecido pelos seus festivais ininterruptos, mas o Hadaka Matsuri deve ser um dos mais estranhos. Milhares de homens japoneses ficam nus em público para garantir um ano cheio de fortuna. O maior Matsuri é realizado em Okayama, onde aproximadamente 9.000 homens descem em seu fundoshi. Extravagante, não acha? E levam isso para diversas áreas, como a alimentação. Sorvete de enguia e Kit Kats de chá verde são apenas dois dos sabores estranhos e maravilhosos que você pode encontrar no Japão. Kit Kats são os doces mais populares. O nome Kit Kat soa semelhante a Kitokatsu, um ditado japonês que significa boa sorte. Você também pode experimentar Kit Kats aromatizados com edamame, wasabi e ginger ale. Mas tem outro lado menos conhecido. O tráfico de pessoas é um mercado criminoso consolidado no país. Homens, mulheres e crianças no Japão e no exterior são vítimas de tráfico sexual e trabalho forçado. As vítimas são frequentemente coagidas através de táticas baseadas em dívidas, ameaças de violência ou deportação, chantagem, confisco de passaportes e outros documentos e outros métodos psicológicos. Os trabalhadores estrangeiros, homens e mulheres, estudantes estrangeiros e adolescentes e crianças fugitivos são especialmente vulneráveis à exploração, com os traficantes, os grupos do crime organizado e os intermediários de imigração a desempenharem um papel importante. A pandemia da Covid-19 só piorou a situação, à medida que os traficantes utilizam cada vez mais plataformas de redes sociais para atrair mulheres e raparigas vulneráveis para serviços de encontros pagos. O Japão não é um destino importante para o tráfico de seres humanos devido ao seu isolamento geográfico e aos rígidos mecanismos de imigração. As pessoas do Sul e Sudeste Asiático, da China e do Pacífico são as vítimas mais comuns deste crime e muitas vezes encontram trabalho na economia informal do país. O número de casos de tráfico de seres humanos continua relativamente baixo, mas o número de estadias ilegais aumentou nos últimos anos. Organizações criminosas, como a Yakuza e as tríades chinesas, facilitam o tráfico de seres humanos no Japão, e a violência e a exploração ocasionais colocam o problema em primeiro plano. Os grupos do crime organizado japonês são conhecidos por extorquir pessoas, incluindo empresários, em troca de proteção. Recentemente, grupos Yakuza tentaram esconder suas identidades e utilizar indivíduos que não fazem parte formalmente da gangue para evitar serem identificados pela polícia. A introdução de leis de exclusão da Yakuza há mais de uma década restringiu a extorsão para proteger os criminosos, mas a influência da Yakuza continua a prevalecer em empresas que não estão bem protegidas por lei, como clubes de recepcionistas e salas de jogos. Além disso, novos grupos criminosos emergentes, denominados Hanguri, também realizam cada vez mais atividades de extorsão nas áreas que controlam. A prática do Sokaya, uma forma única de extorsão que visa grandes empresas e não proprietários de pequenas empresas e indivíduos, desapareceu em grande parte. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que possam conhecer o outro lado do Japão. O consumo de heroína no Japão é limitado e muito menos comum do que a cannabis ou outras drogas estimulantes. Nos últimos anos, o número de incidentes envolvendo heroína e cocaína aumentou, mas o número permanece pequeno em comparação com países igualmente ricos e populosos. A cocaína chega ao país principalmente da América do Norte, e embora o consumo continue baixo, é mais consumida que a heroína. Em geral, pode-se considerar que o mercado tem uma influência mínima na sociedade. No Japão, a posse de cannabis é altamente criminalizada
descriminalizada, mesmo em pequenas quantidades. No entanto, a pandemia de Covid-19 e as restrições associadas levaram a um aumento no comércio de cannabis. A cannabis é uma das drogas mais populares no Japão, e a maior parte dela é importada de outros países. O modus operandi de compradores e vendedores mudou. Os medicamentos são encomendados por telefone e entregues de carro. Apesar do aumento do comércio, a quantidade de cannabis apreendida continua a ser inferior à de outros países desenvolvidos. O comércio de drogas sintéticas floresceu no Japão, especialmente a metanfetamina, que é vendida a um preço muito mais elevado do que nos países vizinhos. A droga é contrabandeada através de vários métodos de regiões como África, Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Central e do Sul. Embora a metanfetamina represente a maior parte do mercado de drogas no Japão, o número de infratores diminuiu nos últimos anos e o comércio de drogas permanece limitado. Existe uma estatística de suicídio que, embora mínima, é preocupante. No Japão, a taxa de suicídio é significativamente alta. Segundo os dados mais recentes, em 2020 foram registrados 20.203 suicídios no país. Isto significa que, em média, 55 pessoas tiram a própria vida todos os dias. A taxa de suicídio no Japão é de 16 por 100 mil habitantes, bem acima da média mundial, que é de 9,27 por 100 mil habitantes. É importante ressaltar que, comparado ao assassinatos, o número de suicídios é consideravelmente maior. Para cada pessoa assassinada, 63,7 pessoas cometeram suicídio. A pressão acadêmica e o medo do assédio nas escolas são alguns dos fatores que contribuem para este problema. Mas uma das coisas mais preocupantes é que existe uma floresta neste país que tem sido chamada de Floresta do Suicídio. O Monte Fuji não é diretamente chamado de Floresta do Suicídio, mas a floresta Aokigahara, localizada na base do Monte Fuji, é conhecida por esse apelido. Aokigahara é um lugar tristemente famoso porque muitos japoneses decidem acabar com suas vidas lá. A floresta é um mar profundo e escuro de árvores, onde é fácil se perder. A literatura e a história contribuem para a sua reputação sinistra. Alguns acreditam que a sua fama como local de suicídio remonta ao século XIX, quando famílias pobres abandonaram os seus familiares idosos ou doentes na floresta, praticando uma forma de eutanásia chamada ubasuchi em japonês. Além disso, a floresta tem uma associação histórica com demônios da mitologia japonesa, e um romance publicado em 1960 também contribuiu para a sua notoriedade. A sua formação deve-se aos fluxos de lava provenientes das repetidas erupções do Monte Fuji durante os anos 800 a 1883, sendo a erupção de 864 a que mais contribuiu para a criação do que hoje conhecemos como Aokigahara. É um local escuro e misterioso, onde a vida selvagem é quase inexistente e o silêncio reina nas suas profundezas. É sempre importante lembrar que a vida é um presente precioso e que existe. Lembre-se que se quiser saber mais informações como essa, você pode se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder vídeos como o país das loiras e solteiras por falta de homens. Poderia nos dizer qual é? Pois bem, corra que esperamos por você em uma próxima aventura.